Tem pessoas que ainda se questionam sobre a importância do autoconhecimento. Olá, pessoas lindas. Estou aqui gravando esse vídeo para trazer as reflexões dessa semana. Gravei um vídeo que eu estava num dia muito desafiador. Estou passando por esse processo. A diferença é que agora eu lido com isso de uma maneira diferente. E eu estou aqui compartilhando a minha experiência. Isso não é uma receita pronta, uma verdade absoluta. É a maneira como eu encontrei de lidar com as coisas, né? Cada um sabe os seus limites e cada um sabe principalmente das suas escolhas diante de um quadro depressivo. E eu escolhi seguir em frente, fazer o que o meu coração está chamando a fazer agora, que é dar voz para essas reflexões e entrar em contato com esse estado, com essa consciência, porque não deixa de ser, na minha perspectiva, de uma maneira diferente, para justamente ressignificar muita coisa e tirar o poder de reger a minha vida, que foi o que aconteceu, boa parte dela. Um ponto que tem surgido com muita profundidade para mim nos últimos dias é sobre os relacionamentos. Eu era aquele tipo de pessoa que a minha vida era voltada para um relacionamento afetivo e amoroso. Tudo girava em torno disso. Eu me empenhava para sempre ser a mais perfeitinha possível, no seguinte sentido, né? De ser amável, de não atrapalhar, de não ocupar espaço, de não incomodar, de não criar atrito. E obviamente que isso não dava certo, porque eu sou um ser humano, né? Eu não me enxergava dessa forma, eu sequer me enxergava. E chegava um momento que eu não sustentava mais isso e obviamente se projetavam, né, as minhas dores, as minhas dificuldades, todas aquelas coisas que eu queria jogar para baixo do tapete, vindas de mim e vindas principalmente da outra pessoa com quem eu estava me relacionando. E quando eu não tinha essa capacidade de percepção, eu não entendia que o que estava acontecendo era uma oportunidade para eu poder olhar para o que estava dentro de mim e para coisas que eram inadiáveis de serem resolvidas, né? Como as dores do abandono, da rejeição. E eu continuava acreditando que o que aquela pessoa estava fazendo era contra mim, e não era simplesmente uma encenação do que eu mesma estava fazendo contra mim. Quando eu entendi que a rejeição e o abandono são coisas que são impossíveis de serem praticadas para um adulto, somente para uma criança. E daí eu entendi que, na verdade, eu estava me relacionando e vendo a vida sendo ainda uma criança. E que aquilo ali, na verdade, só estava se apresentando para mim como uma grande oportunidade de eu poder fazer uma escolha e entender que a minha vida não precisava ser regida mais por isso. As minhas escolhas não precisavam mais ser pautadas nisso. Como vocês bem sabem, eu tenho o hábito de ir listando aqui, porque daí eu não vou me perdendo no contexto do que eu estou relatando. E tinha também uma outra questão muito submersa, que era uma frase que eu escutei do meu irmão em algum momento da minha vida. A gente estava brigando e daí ele disse assim: tu não sabe te relacionar. E aquilo martelava constantemente na minha cabeça e era como assim, algo que me feria muito, muito mesmo. E ontem eu dei de ombros e pensei assim: e daí que eu não sei me relacionar? Qual é o problema disso? Só que eu entrei num ponto onde não é sobre não vou mais fazer nada relacionado a melhorar isto comigo, porque é sobre eu mesma, não é sobre o que os outros vão receber, é sobre o que eu tô trazendo para minha vida. Mas eu falei assim, e daí, no sentido de isso parar de me esmagar, que era o que acontecia. Eu olhava para aquilo e eu pensava, como que eu não sei me relacionar? E eu achava pior e pior eu ficava, e daí sim que eu ficava num looping.
E a maior parte das coisas que eu observo, assim, que foram problemas por muito tempo na minha vida e que eu não conseguia resolver, é porque eu olhava com essa perspectiva de, poxa, eu errei, agora não tem como reaver. Eu não sei fazer, agora eu não tenho como aprender. O meu nível de exigência comigo era absurdo, absurdo. E eu me sentia completamente incapaz, completamente não merecedora das coisas, porque eu acreditava que eu tinha que ser a perfeitinha para merecer. E o relacionamento daí ele se estende para várias outras coisas, né? Até para a questão assim de eu perceber que as dificuldades que eu estou enfrentando hoje, os desafios, né, profissionais e financeiros, de ressignificação, estão ligadas com o relacionamento. O relacionamento que eu não tinha com a energia do dinheiro, o relacionamento que eu não tinha comigo mesma. E precisava chegar num colapso absurdo como foi agora, para eu entender que não dava mais para deixar isso para depois, ou colocar minha atenção em outras coisas, porque eu projetava da seguinte maneira a minha vida: eu tenho que trabalhar muito exaustivamente, fazer das tripas coração para que alguém me valorize, então eu possa ver uma possibilidade de merecimento. A pessoa tem que ver se eu mereço receber, ser reconhecida ou receber mais pelo meu trabalho. Era dessa forma que eu agia. Ou então eu estava focada em relacionamento, para eu ser uma pessoa super master blaster para merecer ter alguém do meu lado e não ficar sozinha, como se isso fosse um castigo. Eu sei que a maioria de nós foi educado dessa forma. Não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, não quer dizer que seja uma mentira absoluta, mas eu vejo que para mim estava sendo muito cruel, de achar que eu tinha que estar com alguém para receber uma validação ou um atestado de sucesso. E as relações, elas são justamente para isso, para a gente olhar para partes nossas que a gente não estava conseguindo enxergar. Só que isso é de um lugar de escolha, tu te relacionar assim, tu saber das tuas limitações, tu te conhecer, tu entender que o outro é um ser humano que vai ter as limitações dele e que as coisas vão se apresentar, as dores vão se apresentar e você saber gerenciar, lidar com isso e ver o que isso tá querendo te ensinar, quais são os caminhos diferentes. Mas tem o fator, que era o meu caso, de distração, aonde eu colocava toda a minha atenção, toda a minha vida, tudo se voltava para o relacionamento, para o que a pessoa gostava, onde é que ela queria ir. E eu me anulava de uma tal maneira que eu pensava assim, como é que eu vou trabalhar nisso, não vou ter tempo para a pessoa? Como é que eu vou fazer isso, não vou ter tempo para a pessoa? Então, eu literalmente drenava toda a minha energia para os relacionamentos. E isso era uma escolha completamente inconsciente. Eu achava que eu tava abafando, né? Fazendo o negócio mais certo da vida. E daí eu não me dedicava pra mim, eu não olhava pra mim. E daí quando terminava o relacionamento, como eu já falei em outros vídeos, quem era a Denise? Ninguém. O que a Denise tinha? Nada. E não é sobre ter coisas, mas é sobre você ter uma vida no sentido de, ok, eu gosto de fazer isso, eu sou muito boa nisso, eu posso aprender isso, eu quero aprender isso. Eu não conseguia. Me perguntasse qualquer coisa nesse sentido, eu não conseguia. E tá sendo uma construção nesse momento, passar a viver dessa forma, né? Nesse momento de solitude. E passando por isso, eu via também que tinha um relacionamento bem equivocado na minha vida com relação a propósito, porque eu via que o propósito exclusivamente era algo ligado à espiritualidade, era algo ligado a você fazer um grande marco mundial, fenomenal, único, que nunca ninguém fez. E na verdade não é sobre isso, né? O propósito é quando você abre o olho, você tá feliz de estar vivendo essa experiência, independente dos desafios. E mesmo que você se sinta cansado, ou desmotivado, ou em dúvida, você sempre ter algo pelo que você quer ir adiante, ir além. E o algo não é externo, é algo que pulsa no teu coração. Não necessariamente vai ser uma profissão. Pode ser que sim,
pode ser que sejam projetos de vida com outra pessoa, mas eu digo assim, a tua vida não depender disso, sabe? E é um limiar tão tênue, tu saber equilibrar essa dedicação, essa amorosidade através das relações, mas não ter essa dependência para que você exista só em função disso. É um grande aprendizado, que pode ser feito com leveza. Eu estava na polaridade oposta, eu estava no peso excessivo, na densidade excessiva, de uma cobrança, de uma culpa, de um correr atrás de um merecimento doido que eu tinha inventado na minha cabeça. E quando eu estava nessa polaridade de viver dessa forma, eu não conseguia me nutrir, obviamente, e não conseguia me sustentar sozinha. Eu não conseguia me imaginar morando sozinha como está acontecendo hoje e buscar maneiras de me manter como eu estou fazendo hoje. Então, tinha que sempre ter uma mãe, um parente ou um relacionamento. E daí, quando eu entrava nessa, eu entrava numa outra piração, assim, que era, eu tô morando com essa pessoa, eu colocava essa pessoa acima de tudo. Tem que ser só as vontades dela, do jeito dela, da maneira dela. E eu me achatava. Quer dizer que a pessoa é boa ou ruim? Não é esse o contexto. O contexto é como eu acreditava que era normal viver e como eu me colocava nesse lugar. E, obviamente, eu alimentava mais disso. Então, eu me conectava com pessoas que se relacionam dessa forma, com pessoas que agem dessa forma. E o pior de tudo, né? Eu aceitava, diante de humilhações e privações, continuar naquele lugar, porque eu tinha medo de não conseguir, de não sobreviver e de desagradar. E se revelou um medo muito grande com relação ao fato de fazer dinheiro e esse dinheiro mudar a pessoa que eu era. Só que eu não entendia a fundo o que era esse mudar. É porque quando você é adulta, que eu não era, é adulta, faz o teu dinheiro e faz as tuas escolhas, tu tem resultados e consequências disso, né? Se tu te organiza bem, tu vai te estruturando e tu vai vivendo super bem. Se tu acaba sendo impulsiva e gastando e colocando o teu dinheiro em coisas que não são tão importantes, aí você vai se desorganizar e você vai assumir a responsabilidade disso. Não tem a quem recorrer para resolver. É você com você mesmo, seja fazendo trabalho extra, seja pegando empréstimo, seja diminuindo os custos, entende? É sobre isso. E daí eu tinha medo disso. E eu achava que viver daquela forma, aceitando certas coisas, e eu vivi muitos relacionamentos onde eu tinha que andar na linha, entende? Do tipo, se você não for o que eu não te quero do meu lado. É doido isso, né? Porque você se relacionar é uma troca, são combinações que você tem com a pessoa, mas acima de tudo você poder continuar sendo um ser separado daquele outro, né? E não ser alguém para agradar e servir o outro. E era isso que eu fazia. E eu vivia normal viver relações onde qualquer coisa era motivo de pega tuas coisas e vai embora. E daí o medo de não ter onde morar, de não ter para onde ir. E ali eu percebi que eu tava com medo de ser livre, na verdade. Porque se eu construísse um trabalho onde eu ganhasse muito bem e isso fosse onde eu colocasse a minha maior energia, eu estaria ali única e exclusivamente por escolha e não mais por medo. E daí eu tava me privando da liberdade. Olha a relação, né? Vamos voltar para a energia do relacionamento. A relação que tem entre as coisas. Que doido que é. E eu não tinha medo, então, de mudar fazendo muito dinheiro, mas de poder ser eu mesma, né? Se eu fizesse muito dinheiro. E isso vai desagradar as pessoas e vai ficar do teu lado só quem realmente escolhe estar do teu lado, te admira, e não por dependência, ou por manipulação, ou por submissão, ou por interesse. Interesse de uma forma nociva, né? No sentido de drenar, porque a gente é motivado pelos interesses quando a gente se relaciona. Né? Interesses em comum, interesses de coisas que você gosta, de coisas que você quer experienciar, de coisas que te dão bem-estar. Então,
os interesses sempre vão existir. E daí eu fiquei, né, girando em torno disso, e eu percebi que eu tava me perdendo muito em teorias, porque a gente escuta muita coisa na internet, muita coisa, tem muito conteúdo, é muito rico, é muito bom, porque vai te dando estímulos, vai te fazendo entender o que serve, o que não serve, o que faz sentido, o que não faz. Cada pessoa vai transmitir de uma maneira única, com a sua energia, aquele conteúdo, mas assim, você saber filtrar, porque eu tava me sentindo perdida, porque eu saí de um lugar onde eu aceitava a maneira como eu recebia a vida no primeiro momento através dos meus familiares e não questionava. Aí eu saí desse questionamento e caí em vários questionamentos avulsos dentro da área do autoconhecimento, né, dos estudos, dos cursos. E daí você saber entender também que esses cursos, para mim, pelo menos, foi uma coisa assim que me ajudou a estabilizar, a centrar tudo isso. Eles são protocolos ou metodologias, ou daqui a pouco caminhos, encurtadores, atalhos para facilitar, mas o caminho só você vai fazer. A maneira como vai trazer resultado e vai ser produtivo para você é única, não se compara a ninguém, nem a quem desenvolveu aquele conhecimento e teve muito sucesso com aquele conhecimento, nem a qualquer outra pessoa que venha comprar aquele curso, entende? O maior erro era a relação, de novo, que eu estava fazendo com a vida dos outros, né? Para ser sucesso tem que ter esse resultado e esse comparativo. Então, a relação comigo mesma é o ponto disso tudo que eu falei. De entender que a Denise pensou por muito tempo dessa forma e a partir de agora as coisas são diferentes, tá tudo bem. Eu não sou o que eu aprendi, eu não sou o que eu penso agora. Eu estou por trás disso tudo, para muito além disso tudo, né? E eu sou quem experiencia todas essas maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de viver, maneiras diferentes de expressar e que mudam. A natureza o tempo todo é movimento, né? Uma árvore, ela não aparece de um dia para o outro sendo uma árvore, ela é uma sementinha que germina, que vira um brotinho, que vira uma pequena árvore para depois se transformar numa grande árvore. Ela tem fases e nós somos a mesma coisa e é muito equivocado a gente pensar diferente. E teve um vídeo outro dia que eu assisti de uma pessoa que eu acompanho, né, aqui no YouTube, que eu gosto muito, e ela trouxe umas perspectivas muito legais sobre esse relacionamento com a riqueza da vida, né, que às vezes a gente fica esperando o momento X, as coisas X, para se sentir rico, próspero e abundante. E dentro dessas teorias que eu falei também, porque daí esse é o caminho e esse é o resultado, se você tiver fora disso, tá tudo errado. Não, é a gente parar de colocar as coisas num campo de perfeição e achar que tudo tem que ser exatamente daquela forma. Tu tem vários ganhos, vários aprendizados. E tu tá fazendo da tua própria caminhada dentro do que você acredita que seja o melhor resultado. Né? Então, tu saber se relacionar com o conhecimento que você busca, com o conhecimento que você acessa, com o conhecimento que você aplica na tua vida. Saber trazer essa riqueza para esse dia a dia, não esperar ter ou fazer ou estar com alguém para se proporcionar esse bem-estar no hoje, né? Então, sentir vontade de sair tomar sol, encontra esse momento para sair tomar sol. Eu preciso ter um horário para almoçar, encontra esse momento para almoçar. Se você não colocar essa prioridade na tua vida, ninguém vai colocar, ninguém sabe o que é importante para você. Ninguém sabe quando é o momento ideal para você de determinada coisa. Somente você. E a maior relação é essa, é você saber se cuidar, se proporcionar as melhores coisas. E se você consegue se relacionar consigo mesmo, obviamente todas as outras relações serão afetadas de maneira muito positiva. A tua relação com a prosperidade, porque assim, a prosperidade é como a natureza, né? A riqueza, o dinheiro, essa energia, ela existe, ela está circulando e ela se manifesta através de nós, assim como várias outras energias, né? Como são os arquétipos.
E a gente começar a trazer isso para um campo mais de naturalidade, sabe? Eu sou muito grata por tudo que eu estudei até hoje, porque me ajudou a chegar nessa perspectiva de pensar que eu tô agora, de maior leveza, de maior simplicidade. Precisa você acessar informações que não conhecia para você entender como que realmente funciona o teu mundo. E quando a gente escuta por aí falar de você ser Deus, que as pessoas ficam muito bravas, eu concordo com isso, mas observa qual é a minha perspectiva sobre ser Deus. É você ser Deus do seu mundo, porque a maneira como você olha, a maneira como você expressa, a maneira como você cria, seja um trabalho que você está desenvolvendo, seja uma louça que você está lavando, você está criando um resultado. É único, somente você vai fazer daquela forma. Você vai aprender alguns direcionamentos, mas somente você. Então, você é sim o Deus da tua vida. E essa consciência de entender que você está criando nas pequenas e nas grandes coisas mais de amor, mais de confiança, mais de prosperidade, mais de abundância, mais disso acontece na tua vida. E lembrem que a abundância, a prosperidade e riqueza, ela acontece através do dinheiro. O dinheiro é maravilhoso, ele facilita, ele proporciona muitas coisas boas. É muito bom ter o dinheiro como amigo e parceiro de experiência. E existe, para além do dinheiro, né? Essa é uma das formas de riqueza, as trocas, que são as pequenas gentilezas, um olhar mais humano, uma palavra de acolhimento. Lembre sempre que tudo que você oferece para o outro, você está recebendo de volta. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa grande reflexão que eu fiz em torno das relações. Um grande beijo para todos e até o próximo vídeo.